ministerial da profecia, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então o que acontece? Há três dimensões, duas para a igreja. A antiga, que muitos dizem que acabou o ministério profético, ou acabou o profeta. Até concordo em parte, a ministração profética no contexto israelita, para o povo de Israel, sim, isso cessou. Porque eles eram especificamente para uma geografia, para um território, para Israel, sim, profetizavam para as nações também, mas era tudo, convergia em Israel, né? Na Torá, no que era o contexto religião judaica. Agora, na igreja, se abre o leque para as nações, para os gentios, então agora vem o dom, tudo que é proveitoso traz o dom, o proveito para a eclésia na terra. E aí vem o dom de profecia, como o dom de línguas, como o dom da palavra, como o dom da ciência, como o dom de cura, dons espirituais. E vem também o ministério profético, que é onde a igreja deve se mover. Porque o dom é para edificação, mas ele trabalha muito na questão pessoal e individual. Agora, o ministério cobre não somente territórios, mas abrange o que é a igreja no geral. E a igreja cresce, se edifica com esse ministério profético. Isso não acabou, muito pelo contrário. Ai da igreja se a revelação profética desaparecer. Ai da igreja se cessar a manifestação profética. Porque, como nós falamos, revelação está lado a lado com a profecia. Lado a lado com a profecia. A profecia é a revelação é a profecia. Né? A profecias. Como é que podemos desassociar a revelação, a profecia da palavra? Sendo que a palavra é a profecia. Quando Jesus é chamado, ele é o Messias? Sim. Ele é o Filho de Deus? Sim. Sim. Ele é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Verbo encarnado? Só que tudo isso se cumpre por causa da profecia. Então, ele, acima de todos os títulos que ele possa ter e ser, Jesus, ele é a profecia. Ele é a profecia viva, encarnada. Então, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, tudo que possa falar de Jesus. Ele é Emmanuel, Deus conosco, ele é o pão da vida, tudo. Mas ele é a profecia viva. Então, não posso desassociar a pessoalidade do Cristo com a revelação profética. Não posso desassociar a revelação profética, ou a ministração profética, com a palavra, porque é uma coisa só. O Deus, em essência, o Filho, a própria profecia, a própria palavra, é uma coisa só. Normalmente, a escola, mais tradicional, como a escola presbiteriana, a igreja anglicana, ela começa a não aceitar o movimento pentecostal, né? A igreja se divide, principalmente entre voltando um pouquinho para trás, os anabatistas, os que pregavam novamente, se batizar novamente. Os anabatistas antigamente não são nem os batistas de hoje em dia. Eram os pentecostais da época, os que queriam novamente buscar a efusão. Martinho Lutero conservou o batismo, aí houve uma divisão. Já houve uma divisão naquela reforma, já houve uma divisão dos reformados. Inclusive, houve uma guerra muito forte de Martinho Lutero matando o anabatista. Martinho Lutero matou gente. História, tá, gente? Não se escandaliza. Ele mandou matar queimar muitas igrejas anabatistas. Por quê? Porque eles falaram, é necessário se batizar de novo, porque o batismo da igreja católica não vale. E nós não vamos batizar mais crianças. Então, os anabatistas falaram isso. Martinho Lutero falou assim, Martinho Lutero, não, vamos conservar o batismo já da igreja mãe, e ao mesmo tempo as crianças devem ser batizadas. Aí começa a briga, conclusão, aí surge a ala calvinista e a ala mais reformadora no sentido de avivamento pentecostal, tudo novo, tudo renovado. Conclusão, é aí onde começa a efusão de busca de dons de revelação
E essa linha mais conservadora falou assim, não, tudo bom, saímos da igreja católica, mas não vamos exagerar. Aí surge a igreja congregacional, a igreja presbiteriana, calvinista, que seria a própria wesleyana, metodista, episcopal. E essa ala conservou a ideia de que não havia mais efusão. Então muitos dizem, é fanático, tudo bom, se reformou, mas pendeu para o lado do fanatismo. E essa briga continuou na Inglaterra, nos países anglo-saxônicos, na própria Rua Azusa, a igreja conservadora não permitia falar línguas, com avivamento de Seymour em Los Angeles, vem novamente a profecia, a língua estranha, isso toca o Brasil, toca a América, enfim. Aí ficou a conservação da igreja tradicional, conhecida como a igreja pentecostal. Ok? Então, essa briga é eterna. Então, hoje em dia nós escutamos facilmente pastores, não vou nem citar nomes porque é antiético, mas pastores tradicionais que no YouTube vão falar, isso não existe, isso não procede, isso não... Sim, eu não concordo com os exageros e a bagunça que outra ala neopentecostal está semeando dentro da igreja pentecostal. Não concordo. Mas querendo ou não, a igreja é avivada. A igreja vive disso, a igreja vive da revelação. A igreja vive da revelação, certo? E se não viver disso, ela vai morrer, porque é a nossa conexão com o céu. Vamos lá. Qual era a influência desses profetas? Lembra quando nós dividimos o que é o Antigo Testamento para nós, que é conhecido como o Tanakh? Tanakh, que é, quem lembra dessa abreviatura? O Tanakh, como dizem muitos aqui, Tanakh. Vai dizer Tanakh, o que significa? Torá, muito bem, Torá. E esse N aqui é Nevi'im. Navi profeta, é Nevi'im. Isso é profeta, Navi. Como nós vimos, Navi é profeta. Nevi'im, profetas, tudo que é escrito profético, desde Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tudo isso aqui é Nevi'im, todos os profetas, todos os escritos de homens inspirados por Deus. E aí tem o outro, Ketuvim, que é escrito, aí vem o Salmo, nós já vimos isso aqui. Então, a profecia eles estudavam à parte, porque eram homens assim que viviam só para isso. Aliás, Israel na sua cultura, e Deus aprovou isso, o sacerdócio, o que se dedicava à profecia, ele abandonava seu trabalho secular. Facilmente você vai encontrar uns caras com cabeça de xaxim, né, vestido de preto, que não trabalha. A mulher trabalha, a mulher sustenta a casa. E ela diz que é uma honra ter um marido cabeça de xaxim, porque é ele que está com a revelação e ela é quem recebe a coroação e a bênção por ter um marido escolhido para a revelação do que é a Torá, o serviço, a fé judaica em si. Se você pergunta para uma mulher judia, ela vai se alegrar porque ela trabalha e o marido não. Inclusive a verba do Estado de Israel para sustentar essas famílias, inclusive por cada filho que eles têm, eles recebem. Então, quanto mais filho, mais verba para casa. Ele também recebe por ser sacerdote. Sim. Ele recebe uma ajuda do governo. De fato, recebe uma ajuda do governo, mas desenvolver economicamente a família, crescer, é a mulher que vai ter que trabalhar para poder aqui a projeção, porque está comprovado que isso em si não lhes dá uma regalia, Porém, é como se fosse um Bolsa Família para os que vivem do altar. Isso até hoje o governo faz, tá bom? Então,
Isso é antigo. Lembra de Saul? Me vê a memória de Saul. O que o profeta falou para ele? Falou assim, olha, você vai encontrar a escola de profetas e o Espírito se apoderará de você. E diz que, saindo os profetas cantando. Então, querido, eles viviam para aprender instrumentos, diz que tocando harpas e tamborins. Então, imagine, Saul vem e se encontra com os profetas. Ele já estava num cantinho, pagode. Estava lá no manto, adorando, cantando, sentindo a revelação. Ou seja, isso no dia é um bando de vagabundo. Não tem outra palavra. Segundo a visão cultural de hoje, é um bando que cantavam, que viviam numa sintonia sobrenatural, escreviam. Essa é a escola de profeta. Deixavam a barba crescer, cabelão grande. Não pense que Elias andava bonito, não. Elias andava com um cabelão desse tamanho, doido e outra dimensão, porque eram homens que viviam só para uma conexão espiritual. Amém? Então presta atenção. Neviim eram homens tomados por uma unção sobrenatural. O sobrenatural estava sobre eles. E esses caras recebiam uma conexão divina, gloriosa, poderosa. Eu sempre digo que quando a capa de Elias cai, eu literalmente penso que essa capa devia estar bem surrada, muito surrada. E era a única vestimenta que Elias tinha. E esse revestimento espiritual passa para Eliseu. Então era uma coisa que era um legado, ia passando. E não era a escola de profeta onde eles aprendiam a falar em língua, não. Eles estudavam a palavra, cantavam segundo e salmodiavam segundo a lei da Torá. Eles adoravam o Senhor, tinham revelações santas. Eram homens que viviam 100% para o divino. E com certeza Deus os guiava, os abençoava nesse sentido. Aí vem a ala, logicamente, ungido era profeta, vem os sacerdotes, que já tinham um padrão, serviu para o templo, mas os Neviim, os profetas, eram influenciadores. Vamos lá, página 6, a influência dos profetas. Os profetas exerceram uma influência decisiva tanto na religião de Israel, quanto posteriormente no cristianismo. Contudo, foram bem menos as ocasiões em que os primeiros destinatários da mensagem prestaram a devida atenção. Pelo contrário, segundo o testemunho dos próprios textos bíblicos, a princípio faziam-se de surdos à voz dos profetas e as suas palavras caíam no vazio. Eram caras que, além de tudo, discriminados, sofridos, não comiam do bem bom, porque hoje em dia parece que profetas é status para muita gente, então não comiam do bem bom, eram até marginalizados. Então, conclusão, mas eram homens que tinham autoridade para falar assim, assim diz o Senhor, essa é a ordenança que nós temos. Eles exerciam a influência política. Por que hoje em dia nós sofremos com crises políticas? Querendo ou não, nesses dias que nós estamos em grandes decisões políticas nessa nação, alguém concorda com isso? Sim. A igreja se despertou profeticamente. É incrível como a igreja se uniu. É incrível como a igreja... ainda é uma pincelada para mostrar o potencial profético que essa nação brasileira tem, gente. Conclusão. Agora nós vamos ver o seguinte. Esses homens mudaram a política da nação. Mudaram. Meu irmão, vou te falar, reis tinham temor a profetas, tinham medo a profeta. E alguns falam, não permita que esse cara venha para cá. Não. Cuidado com esse cara ali, por quê? Tem o tal de Elias, o tisbita lá, que só profetiza coisa ruim. Porque de fato tem hora que o cerco se fechava. Então, eles tinham influência política, territorial. Em que sentido? Territorial. Por que territorial? Porque a profecia ela trabalha em geografias. A profecia trabalha em geografia. Eu vou lhe falar algo. O crente que descobrir a ação ou fluir na ação profética territorial, vai conquistar muita coisa. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, territorialmente, ou seja, aonde pisa alguém que entende e flui no mover profético, ele vai mudar territórios.
de pobreza para riqueza, para prosperidade, de maldade para a bênção, desde fisicamente buraco na estrada para um asfalto, desde uma geografia maligna espiritual, desde demônios territoriais, desde principados atuando numa geografia. Quando vem a unção profética, isso é mudado. Nós temos que entrar muito nesses temas, que não são temas modernos, mas às vezes não se falam sobre essa questão territorial. Agora, meu território, quem tem um território aí? Quem tem influência sobre território? Me diga qual é o primeiro território a ser? Quem? A casa? Mas antes da casa? Você mesma. Alguém que precisa no seu território trazer a unção profética, a revelação profética. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O fluir profético em você. Esse é o primeiro território onde nós precisamos gestões que não estão boas, porque falta influência profética, disciplina dentro de mim, por falta de influência profética, no físico, na saúde, no financeiro, no pessoal, no emocional. Tem muita gente que sofre desequilíbrios emocionais, porque por falta de influência profética em si mesmo. Desde aí começa a projeção para dentro de casa, casamento, família. Quando a profecia ela é tirada ou não se aceita, vem a toxicidade individual, vem o mal para a família. Querido, onde se cala um profeta, o diabo vai pintar e bordar. Então não se cale. Declare profeticamente. Viva a profecia em nome de Jesus. Territorialmente, quantos territórios? Territórios. Eu sempre digo uma coisa, nós passamos uma crise, certo? Isso é consequência de ausência de revelação profética. Passamos, e graças a Deus sobrevivemos. Mas chega, acabou. Acabou, isso acabou. Quem recebe aí? Aleluia. Isso acabou, tem que acabar. Outra coisa, muita gente falou tanto, e eu ouvi pastores falando isso. O dinheiro sumiu, querido, o dinheiro não some. Dinheiro não some, dinheiro se transfere. Está viajando, só que está viajando na unção profética. Está sendo direcionado, redirecionado para algum lugar. Bênçãos, glória, isso é o endereço territorial. Identidade profética, cultura. Cultura. Por que até hoje em dia você encontra influência cultural em Israel? Por que ainda você facilmente, quem chegou agora de Jerusalém sabe do que eu estou falando, você está num lugar e você pode estar perfeitamente num contexto de séculos atrás. E há um peso nisso aí. Quem já sentiu isso? Você viaja no tempo, pode vir a modernidade, pode vir tudo mais, há um peso. Por quê? Porque uma cultura se conserva. Só que essa cultura se conserva por um teor, um peso, uma essência profética. Assim como a cultura pode ser dominada pelo inferno. Deixa aí o demônio pintar e bordar o que vai acontecer nas escolas. Então isso não pode acontecer. Então existe cultura diabólica, existe cultura influenciada pelo inferno, assim como cultura pode ser influenciada pela unção profética. E aí vai, a cultura tem que mudar. Aí vai a educação, a sociabilidade, a gestão humana, os processos do que a administração, desde o mínimo até o máximo dentro de um país. E essa nação é profética. Essa nação é profética. Então, os profetas tinham uma influência sobrenatural em nome do Senhor Jesus. O estado, página 7, o estado dos profetas ao receberem mensagem. É importantíssimo ter uma noção certa das condições espirituais do profeta, a fim de que possamos penetrar os segredos da comunicação do homem com Deus. Qual era a condição principal desses profetas? Eram homens que viviam de uma maneira, como falei, diferenciada, não viviam comumente, eles saíam do racional, saíam do que é o natural e o cotidiano e a saúde para a glória do Senhor. Então o que acontece? Nós, hoje em dia, alguém espirrou aqui para quem não escutou, escute bem, nós precisamos entender uma coisa, que quando um profeta se manifestava, alguém via uma representação do divino, do sobrenatural. Lembra da linha que eu fiz aqui? Para cima, sobrenatural e essa conexão. Então, o profeta era a chave. Era a chave.
Isso não era qualquer um que tinha. Agora, o que acontece? A igreja tem a chave da profecia. Por isso que Jesus falou para Petros, tu és Petros. Shimon fala primeiro. Shimon, o caniço quebrado, caniço oscilante, o caniço vagabundo. Hein? Você não é nada. Mas agora você será Petros. Eu vou te fazer um fragmento mais firme, mais estabilizado. Isso aqui, sobre esta pedra, você vai ser edificado. E o próprio Pedro confessa isso. Agora somos edificados em Cristo Jesus. Para esta edificação gloriosa, o Cristo fala para Pedro, eu te dou a chave da revelação profética. Eu te dou a chave da conexão ao mundo sobrenatural. Eu te dou as chaves do reino do céu. Já pensou Silvio Santos dar a chave da casa dele para você? Ele fala assim, quando você passar em São Paulo, vai na minha casa. Entra no que você quiser. Estou viajando, a mansão está ali, você vai lá. Hein? Pode ser? Para quem você entrega a chave da sua casa? Para qualquer pessoa? Onde você anda deixando a chave da sua casa? Agora Jesus disse, eu te dou as chaves do reino do céu. Eu te dou a chave da conexão profética. E você vai ter que fazer algo com isso. Jeová, quando entramos na profecia, o negócio fica sério. Cuidado, isso aqui vai ficar estreito aqui agora. Então, vamos lá. Os profetas tinham essa mensagem. Aí temos o perfil profético. Mas olha, quando nós falamos em profecia, por que esses homens viviam, vou fugir um pouquinho da apostila, por que eles viviam nessa virtude profética? Em primeiro lugar, eram homens cujo intelecto, cuja essência eram homens, como eu falei, que tinham conexão com o sobrenatural. Isso era específico para o profeta, agora ungido. Agora a igreja é ungida, a igreja é profética, a igreja tem a chave, você é a igreja. Amém. E você tem essa unção, e você tem que discernir e vivenciar isso para poder abrir os leques, os portais, os gates, não as portas, os gates que te levam ao sobrenatural, né? E você vai ser o abridor de portas. Gente do céu, eu tive uma visão esses dias, gente, vem coisa gloriosa, é um negócio que, se prepara porque esse Brasilzão, meu irmão, vai, tive uma visão, uma coisa doida, mas vem coisa muito boa. Ô Nilson de Deus, vem coisa muito boa, vamos comer açaí, em nome de Jesus, que vem coisa muito preciosa. Primeiro, você tem que entender uma coisa, a profecia, esses homens, por que eles saíam um pouco desse contexto racional? Porque eles não viviam por alma, não viviam só. A essência, nefesh, em hebraico, nefesh, é a essência do que? A razão, emoção, vontade. Então, o que acontece? Nós somos permeados por isso aqui. Vou entrar um pouquinho no coaching espiritual agora. Razão, emoção e vontade. Quem vive por alma vive por esses três fatores. Razão, emoção e vontade. Isso é de Deus? É lógico, a essência da tua alma veio de Deus. E você tem que ter razão, você vai entender a coisa que você tem que entender. O espiritual também trabalha na razão, você entende a emoção, tuas emoções são dominadas pelo sobrenatural e vontade. Só que eu não fico estagnado só nessa área. Entro em outra área que é o espírito. Isso no coaching, na PNL é conhecido como consciência e subconsciência. Na subconsciência, que é o espírito, aqui é onde se manifesta a glória do sobrenatural de Deus, onde você começa a ter um mover chamado de intuição. Vamos analisar isso aqui rapidinho para poder entender como trabalha a revelação profética e precisa trabalhar na igreja. Revelação. A igreja sem revelação de gente não é nada, ela perde tudo. E terceiro, comunhão. Vocês podem pesquisar sobre isso, vocês vão encontrar em qualquer tipo de estudo, até na psicologia, vocês vão confirmar a razão, emoção e vontade, intuição, revelação e comunhão. Principalmente no estudo espiritual você vai encontrar intuição e revelação. Por quê? Porque a razão é o que eu vejo, meus sentimentos. Eu estou vendo isso aqui, racionalmente estou vendo luz,
Tudo que eu sinto, tudo que eu ouço, tudo que eu toco, o meu sentido. Só que no lugar da razão, espiritualmente eu tenho intuição, é aquilo que é além do que eu posso ver, é além do que eu posso escutar, é além da minha dimensão física, humana. Eu começo a ter intuição, e todos nós temos intuição. É o campo onde, eu trilho onde Deus quer que a revelação profética trabalhe na sua vida. Ouça Deus falar, comece a mergulhar no profético, mas para isso você vai ter que cuidar do teu lado espiritualmente, não emocionalmente, nem por indução emocional ou por hipnotismo ou por manifestação simplesmente neural, mas a intuição é a glória que o homem tem, onde o sobrenatural e a revelação vai se manifestar. Uma vez vem a intuição, o que acontece? Vem a revelação. A emoção você já tem emoção. Tuas emoções já estão se manifestando, você já é um nefesh, você já é uma alma. Só que o que acontece? Você está tudo desmantelado emocionalmente. Se pudéssemos desenhar um gráfico de alma de algumas pessoas como eu, como você, talvez o gráfico está tudo assim. Porque tuas emoções às vezes não estão ordeiramente. Quando a emoção é tomada por essa direção espiritual, vai vir a revelação, e a revelação vai trazer ordem, a revelação vai trazer propósito, a revelação vai trabalhar no tempo, a revelação vai trabalhar dentro de mim mesmo, a revelação vai me mostrar e você vai falar, meu Deus, cala-te, fala, não fala, fica quieto, age, toma ouvido não por emoção, mas por revelação. E aí vem a vontade por emoção dá estrago, porque muita gente teve vontade e estragou a família, teve vontade e matou alguém, teve vontade de dividir um ministério, teve vontade e fez miséria, porque estava movido pela emoção e pela razão. Mas o que acontece no mundo espiritual? No lugar da vontade vem a comunhão. Comunhão, que significa comunhão? É a conexão minha com o Espírito, com o sobrenatural, com a revelação profética. Então o que acontece? Eu me religo novamente a Deus. Eu passo a ter um estilo de vida de profeta. Eu passo a ter um estilo de vida de alguém que vê a glória de Deus, de alguém que tem revelação, de alguém que é movido por algo sobrenatural, intuitivamente, no Espírito. Quem me entende? Então o que acontece? Isso que está faltando dentro da igreja. Sim, tudo começa por aqui, porque isso você já tem. Só que quando isso dominar você, tudo isso vai ser colocado em ordem. Tuas emoções, tua razão e as tuas vontades vão ser direcionadas por uma direção profética, diferenciada para a glória do Senhor. E aí o Pai vai falar, o reino vai falar, temos um representante, temos um embaixador na terra, chamado, fale seu nome, qual é teu nome? Você vai ser embaixo, temos um representante, ainda bem que temos um representante na terra, que é você, e o reino está dizendo isso em nome do Senhor Jesus. Aí vem essa glória profética através da palavra, através dessa ação sobrenatural. Isso é um campo que se mistura muito, mas há um grande muro. E quem é capaz de dividir isso aqui? Onde uma pessoa vai discernir o que é ação profética, esses homens tinham essa unção. Agora é liberado para a igreja, coletivamente. Esses homens entendiam isso, por isso eram doidos, considerados doidos, marginalizados. Há uma divisão, aqui é uma divisão entre alma e espírito. Hebreus 4 fala sobre isso. Alguém lembra para mim Hebreus 4? O que diz Hebreus 4? Hebreus 4, versículo 12. O que diz? Que a palavra é o quê? Viva, em primeiro lugar. A palavra é viva. Por que é viva? Porque a palavra é Yeshua. A palavra é Ele, a palavra é a profecia, Jesus é a profecia, é Ele. Só que o que acontece? A palavra é viva e eficaz, muito bem, depois diz?
com aptidão para discernir pensamentos e intenções do coração, a qual penetra e vai até a divisão. Como é que esse cara conseguiu dividir a alma do espírito? Me explique. Muito bom, ótimo. Isso é revelação, a aptidão de dividir. O crente que não consegue fazer a fronteira da sua alma e do seu espírito, mas é a mesma coisa, sim, os calvinistas pregam isso aí, aquela baboseira toda que os tradicionais querem dizer até que o espírito e a alma é a mesma coisa. Não, Senhor, há uma divisão. Há uma divisão. E quem está falando aqui é um pentecostal. Há uma divisão entre espírito e alma. E quem vai te levar a isso é o davar. Davar, ou a palavra. E ainda digo profética. Por quê? Porque a palavra é a profecia. Então, a profecia vai te fazer discernir uma coisa da outra. E você vai entender o que Deus quer fazer e o que Deus quer tratar e ordenar e governar e dimensionar. Quando eu aprendo a dividir, não estou dizendo que elas não vão interagir, mas essa ação profética, ela vai me dar entendimento de que há uma divisão e eu tenho que atuar. Sabe qual é o problema da gente? É que, e isso tem me custado caro, porque é caro fazer isso, muito caro. Não tenho como explicar com palavras e exemplos. Mas isso tem me custado muito caro. O que é? É passar o dia por algumas horas e de repente você diz, volta, espírito, porque você se torna secular, está dirigindo e Deus me tem feito passar em situações onde o Senhor me quer conectado. Meu Deus, o que eu fiz? Onde eu estou? Não estou falando de pecado, estou falando de andar no trânsito, de ir lá no banco, caminhei, entrei no banco, atendi alguém e eu me desliguei no secular. Volta. Conexão. Quem foi que falou? Não lembro quem falou assim. Não oro longos períodos. É um caso à parte, mas eu entendi o que ele quis dizer. Não lembro, não sei se foi John Hyde. Não, John Hyde orava bastante. Não oro longos períodos, mas não passo longos períodos sem orar. Quem entendeu? Não oro longos períodos, mas não passo longos períodos sem orar. Ou seja, a oração e o estilo de vida desse homem era toda hora, orações o dia inteiro. 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, numa hora, várias orações. Passou 1 hora. À tarde, várias orações pequenas, no trânsito, falando com alguém, às vezes conversando com alguém, falando, está repreendido, Satanás, o Senhor te queima, mas está orando. Às vezes abraçando alguém, falando, liberta Jesus, para a glória do teu nome, Pai, estou ligado aqui, em nome do Senhor, me cobre com teu sangue, está repreendido em nome do Senhor. Vai visitar a sogra e você diz, me dá graça, virtude, o poder do teu Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Ou seja, o cara está ligando, está na unção, está vivenciando algo que o Senhor diz, se ligue, se plugue, fique plugado. Só que o problema é que alguém pode passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, desplugado da revelação profética. Isso é terrível, porque nós estamos perdendo, e nós achamos que Deus não nos escuta, e parece que Deus não ouve. Agora, não vou perguntar quem já teve essa sensação aqui, parece que Deus não ouve. Não vou perguntar, mas também não precisa se entregar, porque todos vamos levantar a mão. Mas Deus ouve, mas a Bíblia diz que Deus não ouve. No mundo espiritual, nessa dimensão, não é que Deus não ouve, lógico que ouve, estou falando ouvir, de querer atender o que você está falando. Só que é uma promessa em Isaías, e é uma palavra que me chama muita atenção, apóstolo. Sabe qual que é? Isaías 55. Os ouvidos não estão surdos para não escutar. Ora, veja Isaías 55, tem uma palavra declarando algo muito pesado. Isaías 55, 11. Essa divisão aí está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Sim, você vai encontrar muitas passagens
onde você vai encontrar confirmação dessa divisão. Não é para andarem divididos, mas eu discernir que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e como elas podem interagir. É mais ou menos isso. Eu entendi tua colocação. Olha o que diz, minha palavra, estamos falando da palavra, é profecia, revelação profética, homens da palavra, homens profetas, profetas usados, Nevi'im, é palavra, eles têm a unção da palavra, então, da revelação e da profecia. Diz assim, minha palavra não... Alguém lê completo esse versículo, o que diz? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ó, assim será a palavra, é Deus que está falando, sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Não voltará vazia. Peraí. Aí eu digo assim, peraí, como assim voltará? Há uma ação de Deus. Ó, isso aqui quando se descobre a revelação profética. Sai a palavra e sobe a palavra. A palavra de Deus tem um mover que se desloca com um propósito. Não voltará para mim vazia. Que diz? Mas fará o que me apraz. Mas fará o que me apraz, ou seja, há um propósito, há algo que ele quer nessa palavra. Que mais? E prosperará. E prosperará? Naquilo para o que a designei. Meu Deus, aí arrebentou. Mas aí diz, mas prosperará naquilo que eu designei. Não vai sair um aleph da boca de Deus, amém, que vá na direção de alguém, só que não vai ficar aqui. Vai voltar para Deus, pelo menos todos os rabinos ensinam e os profetas ensinam isso, que a palavra vem, age e volta para Deus. Só que ela traz uma colheita, é por isso que o versículo anterior em Isaías, capítulo 55, está dizendo, assim como desce a chuva e o trigo cresce, ele dá uma alegoria de colheita, porque a palavra é uma semente que vai vir até você, é lançado em você, se for terra que entende esse manto sobrenatural, o que acontece? Ele está esperando uma colheita, um retorno. Só que aí vai cumprir um propósito santo, uma vontade que é no coração. Em relação a quê? Em relação a tudo. Amém. Em relação à minha vida espiritual, em relação à tua vida emocional, em relação às tuas finanças, em relação à tua casa, em relação ao teu ministério, em relação à tua chamada, em relação à tua vida, a tudo. Isso é louco, é doido demais. E nós precisamos ter isso aqui, gente. Do contrário, a gente pode secar. A gente tem que viver isso aqui. Aí vem uma conexão tão plena nisso aí. Porque lembra do sobrenatural, a linha? Aqui tudo é atemporal, fora do tempo. Tudo que ainda vai acontecer já aconteceu. Porque aqui existe um dia só. Todos os propósitos estão aqui. Só falta alguém que os traga para cá. A concordância da terra tem que ter concordância do céu. E aí, amém, aconteceu, pum. O sol para, o morto ressuscita, o que não tem passa a ter, o que é mentalizado se torna realidade, se materializa. Como você viu isso antes? Não sei. Senti no coração. Sentiu, é? Imagina vivenciar isso. A igreja parece que se esqueceu do que a profecia não parou. Se esqueceu de que a revelação continua. Então, vamos a essa ação da palavra saindo, vindo, propósito cumprido, vontade se cumpre, há uma colheita boa dentro de mim, em relação a quê? Em relação a tudo que você possa imaginar e ainda um pouco a mais, e volta para Deus e diz, eu não aceito palavra minha que sair da minha boca, com o endereço chamado... Será quem for, Marco Aurélio, apóstolo J. Matos, Abud, o endereço que for, não aceito que ela volte para mim vazia. Deus está falando isso. Aí começa alguém que entendeu, funcionou. Esses dias eu estava em Belém, junto com o apóstolo Ronilson, e quando eu vi o apóstolo Ronilson orando, eu me alegrei tanto, porque eu vi a identidade dele sendo marcada, independente do que nós fazemos na visão, a identidade prevalecia. E eu vi alguém orando, e vi endemoniado manifestar, e falei, eita Deus. Eu confesso que eu vi o Davi Miranda orando.
Demônio, sai agora. Falei, Jesus amado. E vimos coisa gloriosa. Por quê? Falei, isso é identidade, uma coisa que não se pode perder. Sabe por quê? Porque a tua identidade é vocacional. E essa vocação vem de uma experiência. E essa experiência vem por uma revelação. Quem entendeu? E o que Deus tem para você é revelação. E o que vai prevalecer é revelação. E se o Senhor está falando, essa pessoa está endemoniada, ora, você vai orar. E ela vai manifestar. Se é um paralítico e você está com a revelação e o Senhor te diz, levante-se paralítico, ele vai levantar. E se você diz, para só, ele vai parar. E se você diz, vai prosperar. E se você diz, Bolsonaro vai ganhar, vai ganhar. Aleluia. Então pronto, vamos ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Pronto, glória a Deus. Então, a igreja tem que declarar, tem que profetizar, tem que, meu irmão, tem que abrir a janela, a chave, abrir o portal e pá, entrar nesse mistério louco. Quando a igreja vive isso, o que acontece? Agora lê Isaías 65. Aí começa o avivamento. Aí começa a engrenagem, ó, porque Deus manda uma palavra, tchum. Está esperando que não aceite ela vazia. Essa palavra veio para você, está demorando 10 anos. E quer voltar? Não, está vazia ainda, não volta. Desculpa se tomei como exemplo. Veio para você, demorou 5 anos. Essa palavra veio para a Regiane e diz, eu concebo um filho. Não, vai voltar, não volta ainda, tem que voltar com conteúdo, diz a palavra. Tem que voltar com conteúdo. Quem crê nisso? Amém. É possível isso, não? Vai voltar com conteúdo. Tem que voltar com conteúdo. Não me traga a palavra vazia, ele está falando. Não me traga. Não. Pode ficar com essa palavra aí, até germinar. Mas, senhor, são 15 anos. E minha avó, 30 anos, minha avó, 30 anos separada do meu avô. 30 anos de separação. Porque ela largou dele quando meu pai tinha 8 anos. E depois meu avô se converteu na cadeia e começou o evangelho a entrar e minha avó não queria ele. E meu avô falou, vou voltar para minha esposa. Deus me falou que vai me devolver minha esposa, vai me devolver meus filhos. Meu pai se converteu, meu pai foi ungido a pastor missionário, nasceu neto. E minha avó nanica, ninaca, que queria do meu avô de volta. No ano 72, o ano que eu nasci, a minha avó se converteu, perdoou meu avô e se reconciliaram depois de 30 anos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Doideira. 30 anos de separação. Meu pai já era pastor. No ano que eu nasci, eu trouxe pelo menos alguma coisa boa. A reconciliação. E moraram mais 20 anos juntos, fazendo missão. Vivendo uma lua de mel, velho. Unção profética. Só que minha avó falou, não, sai para lá, demônio. Minha esposa vai voltar, Quando alguém falou, irmão Urbano, sai, Satanás, em nome de Jesus. Minha esposa vai voltar, em nome de Jesus. E meus filhos vão se converter. E digo mais, tudo que eu fiz de errado, o Satanás vai ter que me devolver tudo e ainda vai ser multiplicado e meus netos vão ser pastores, meus bisnetos vão ser missionários, vão ser do altar. E profetizava, aquele velho era profeta doido mesmo. Tinha uma barba branca assim, comprida, e a gente quando era criança tinha medo da barba branca dele assim, uma voz rouca assim que gritava, uivava, saí de perto porque o velho era doido. Mas eu estou impregnado disso aí, meu filho já vive isso, por quê? Porque aí começa o ciclo, começa uma palavra profética, voltou com conteúdo, mais uma, aí começa a dinâmica, aí se cumpre Isaías 65, versículo 24, quem que diz? Isaías 65, 24, quem que diz? Antes que clamem, vou explicar isso aqui. Ele diz, não aceito palavra vazia. Não aceito semeadura na sua vida, na palavra que não volte com conteúdo. Bom, começou a vir o conteúdo, diz,
Esse ungido de Deus, está entendendo? Está entendendo? Isso se tornou tão prático que agora, antes que ele clame, eu já ouvi. Antes que ele pense, que ele fale, eu já mandei a resposta. Que o negócio... Quem entendeu o mistério? Antes que clame, antes que você pense, o negócio já aconteceu. Uma vez, sabe quando você está no manto, você está em jejum? Já aconteceu comigo, está em jejum, e no jejum a gente começa, pelo menos eu sofro com, não sei que mistério é esse, mas toda vez que eu estou em jejum, 2 dias, 3 dias, às vezes mais, eu começo a chorar por causa de pão torrado com café com leite. Não sei por quê. É um negócio que me toma assim. Não penso em açaí, não penso em churrasco, só penso em cafezinho com leite e pão torrado. E eu começo a chorar, até ela que me desce a melancolia e começo a chorar. Só que aí, de repente, vem um flash e vem vontade de comer alguma coisa. E não há. Já aconteceu de eu pensar em comer e alguém aparecer. Apóstolo, ele vim trazer. Era exatamente o que eu meditei em comer. Eu falei, como você soube? Não sei. Inclusive já estava preparando antes que o Senhor pensasse, já estava sendo preparado. Isso aqui demorou horas para preparar. Por quê? Porque antes que clamem, você já pensou e o céu já está com a bênção pronta para você. Quem entende isso, gente? Isso é loucura, loucura. Antes que clamem. Vocês sabem como estava debilitado quando comecei a entrar na academia? Tudo é treinamento. Hábito, diga comigo, hábito. Nós temos que entrar nesse manto, o hábito. No mundo espiritual, o hábito também se faz presente e marca a nossa vida. Eu comecei na academia levantando literalmente uma barra de 10 quilos. Ela tem 10 quilos, só a barra tem 10 quilos. Sem peso, 10 quilos. E falou assim, faz 4 de 12. Como que chama ali? Supino. Pronto, supino. Imagine o Natanael, depois daquele jejum meio doido, entrou na academia, porque o médico falou para mim, faz treinamento para corrigir a postura, você está parecendo um ET, então você tem que se corrigir. Vamos lá. Comecei. 1, 2, deitado assim, diga, 3, 4. Vamos, pastor. Já me chama de pastor. Onde eu vou não me chamam de Natan, me chamam de pastor. Vai, pastor, vai. Todo um pastor, de repente, sai, Satanás, em nome de Deus, gritando na minha filha testemunho, e levantando naquele negócio. 1, pronto, 2, quando eu terminei as 4, gente do céu. Aí ele falou, gradativamente, nesses meses, já são praticamente 6, 7 meses, aumenta 1 quilinho de cada lado, 1 quilinho. Eu vi aqueles grandão, sabe, levantando, e eu com 1 quilinho, ele me olhava assim, eu falei, disfarça, fica mostrando hábito. A foto foi doideira. Depois 5 quilinhos, aumenta 5 quilinhos. Pronto, de novo, vai, hábito. 10 quilinhos. Hoje, para a glória de Deus, 60 quilos. Hoje, o dia de hoje. 60 quilos para... Então não brinca comigo, não me dá. Falei, 60 quilos. Como você conseguiu? Estou treinando. É assim o mundo espiritual profético. Você vai ter que treinar. Palavra vem, não volta vazia, conteúdo, ouve se madura. Vem. Há um céu aberto. Anjos, nós vamos dar trabalho para anjo, mas no bom sentido. Nós vamos dar trabalho para anjo. Meu anjo vai ter que trabalhar. Esse cara não dá. Volta, desce, sobe, vai. É um Jacózinho, que é esse? Um Jacózinho. Ah, pode implantar uma escada rolante. Por quê? Porque esse cara é doido. Pode fazer escada rolante em direção dele, por quê? Porque esse cara não vai parar, ele não vai desistir. Vai lá, chama mais um, vem mais pra cá, vai, desce, sobe, Conexão espiritual. Isso precisa acontecer em nós, em nome do Senhor. Antes que clame, vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que a igreja sofre, onde isso vai mudar, sofre por causa da falta de palavra de revelação,
Não que não haja, que a igreja não queira assumir essa postura. A igreja tem que vivenciar isso. Temos profetas dentro da igreja. Temos profetas em nosso meio. Temos homens que têm falado. E na sexta-feira passada eu estava com a minha esposa e nós chorávamos depois de um discipulado. Eu falava assim, é isso que eu precisava. É isso que eu preciso. Eu preciso da palavra. Não me venha com pós-modernismo e filosofia não sei do que. Isso me mata. O que eu preciso é da palavra. Ainda falei para o pastor Sérgio disse que eu preciso que alguém me pegue. Fale, nem que demore um dia inteiro, item por item, mas eu preciso da revelação profética da palavra. Eu vivo por isso, eu ando por isso e necessito disso. Não fuja disso, sabe por quê? Porque essa palavra veio com propósito e vai mudar a minha história, vai mudar a minha família, vai mudar minhas finanças, vai mudar minha geografia. O Brasil vai mudar. Eu estou meio doido, mas não tem problema. Eu preciso dessa palavra. Então receba. Receba isso em nome do Senhor. Esses profetas viviam isso. Função dos profetas, página 8. Função, examinando as suas palavras num sentido mais... E tomando o seu todo, a obra dos profetas, observamos que uma das suas mais importantes funções era a interpretação dos fatos passados e presente. Nós vamos falar sobre isso. Interpretação profética. É tradução do mundo espiritual. E nós vamos falar na próxima aula sobre isso. Sobre a interpretação profética por revelação. Como isso é interpretado por mim, é lido por mim. E como isso é aceito por mim. Como eu dou na PNL chama de consentimento. Nós estudamos muito isso na PNL. É muito tratar essa questão, por exemplo, a palavra consentimento, consentimento. Que não deixa de ser uma concordância. Eu me lembro que sempre ensinavam assim, falavam assim, ninguém te chama de derrotado se você não consentir. Quem entendeu? Ninguém vai levantar um paradigma na sua vida, nem que seja um ato através do teu pai, da tua mãe, um trauma, seja o que for, se você não consentir. Você não é pobre se você não consentir. Porque a leitura, isso é feito pela nossa espiritualidade, na alma e no espírito. Se alguém me diz que você é um fracassado, eu serei se eu consentir. O problema é se eu faço consciente ou inconsciente. Mas é isso que a palavra quer trabalhar. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Onde estamos consentindo e não estamos consentindo. Porque há uma voz falando da gente. A impregnação de muita informação, desde a ação intrauterina. Informações intrauterinas que estão falando com a gente. Desde estágios físicos, sociais, culturais, educacionais, desde palavras, desde situacionais, tudo é uma grande informação que foi me formatando com a cultura, com a educação, com dizeres, com crenças, com tanta coisa, desde bebê, desde o que eu vi, desde o que eu escutei, desde o que eu senti, e enfim, e minha alma se impregnou. E aí é onde eu começo o processo da libertação através da profecia. Quando alguém começa a descobrir que o que está implantado em mim, ou o chip que me colocaram, não é o chip de Deus. Sabe por quê? Nós falamos que o profético trabalha atemporalmente, não há ontem, nem hoje, é um dia só, certo? Só que o profeta, sabe com que trabalha? O Senhor me teve me revelar isso para entender muita coisa na minha vida. O profético só trabalha com uma dimensão chamada o novo. Diga comigo, o novo. O novo. A profecia só trabalha com isso, com o novo. Vamos lá, se cumpriu, veio para você o propósito, se cumpriu, voltou com conteúdo, com semeadura, glória a Deus.
Amém? Se cumpriu, glória a Deus. Se cumpriu, glória a Deus. Se cumpriu, glória a Deus. Amém. Só que no ato que veio e se cumpriu, você diz, glória a Deus. No mundo sobrenatural profético, isso já é passado, é velho, na verdade, é velho. O Senhor está dizendo, tem algo novo para você. Enquanto você está gritando, recebi, meu Deus, que novidade. Isso pode durar semanas e meses. No mundo espiritual, isso já é velho. Já era. O Senhor diz, tem algo novo para você. A cada segundo tem algo novo para você, tem algo novo para você, tem algo novo para você, tem algo novo para a sua vida espiritual, tem algo novo para você. Para a sua vida financeira tem algo novo para você, para a sua família tem algo novo, tem algo novo. Porque no mundo espiritual, o velho fica para trás, as coisas velhas já passaram. Você pode ver, a velha maneira de viver, o velho, tudo o que é velho, velho, homem, tudo é velho no mundo espiritual. O meu contexto humano, carnal, pecaminoso, ou racional, ou terrenal, é velho. Deus só tem uma coisa para você, novo. Por isso que ele diz, para que andeis em novidade de vida, vida nova. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você querendo não, está aparecendo, levantar a sobrancelha. Olha, a ruguinha vai aparecer. Esse corpo vai talvez se desgastando, mas no mundo espiritual, esse homem interior, ele vai se renovando, vai se tornando mais novo. Amém. Então, você fica mais velho, você diz, estou ficando mais experiente. Não, você não está ficando mais experiente, pode até ficar, mas o conteúdo original é que, na verdade, você está ficando mais novo, porque mais novidade de Deus está vindo na sua vida e você fica experiente com as novidades. E aí você vai dizendo, meu Deus. E aí Deus quer te surpreender. E todo dia te falar, bom dia, tem algo novo para você. Até a minha misericórdia, ela é renovada todo dia. Então, Deus vai começar a jogar coisas fora. Sabe que eu tive uma visão nessa virada de ano, entre tantas visões que até muitas coisas nem Deus me permitiu falar. E aos poucos fui passando para a igreja, porque era uma coisa muito pesada. E eu me vi esse ano, na virada do ano, quando comecei o processo de jejum assim com mais afinco, eu me vi sozinho, só com a minha esposa e minha família. E meia dúzia de gente. E Deus me falou assim, se prepare, muita gente vai te deixar. Você está preparado? Eu falei, já estou preparado. Há um ditado que eu tenho como, entre tantos ditados como paradigma nunca deixe que o que você possui te possua. Nunca deixe o que você possui te possua. Eu possuo, mas não possuo, entendeu? Ou seja, não deixe ser possuído pelo que você possui. Possesso, como se diz. Possuído. Não se deixe ser possuído pelo que você possui. É aí o grande dilema. Eu não sou dono de ninguém, nem do meu nariz. Se todos quiserem me abandonar, eu nunca fui possuído pelos que eu possuo. Os tenho, mas Paulo diz, quem tem esposa, como se não tivesse. Como fazer isso? É brincadeira, né? Tendo marido, como se não tivesse. E aí vai. Ele está querendo dizer, possua, mas não será possuído pelo que você possui, porque tem gente que possui e pensa que já possui tudo e fica possesso no final das contas. Então, conclusão, me vi sozinho e de fato começou a haver uma desengrenagem e tal, e muita gente se desgastou de ser líder e desistiu disso, desistiu desse aqui. Eu falei, Jesus. Aí continuei orando. Conclusão, o Senhor me disse, há muita coisa que não é aceita porque é novidade. E há muita coisa velha. Aí me levou ao odre velho, ao remendo novo em pano velho, e todo aquele paradigma, e o Senhor me disse claramente, sabe o que acontece? O novo está vindo para você, o novo. Isso precisa acontecer profeticamente, o novo. Eu devo demandar o novo. Alguém pode mal interpretar, mas até materialmente há muita novidade que nós não estamos desfrutando. Não me comecem a criticar, porque talvez estou dizendo que não, a coisa antiga é maravilhosa, mas
há coisas novas do céu para a nossa vida. E nós vamos entrar nessa impregnação profética e vamos ver como esses profetas trabalhavam como porta-vozes, dizendo: eu tenho uma novidade. Qual é a novidade? Isso que o céu está falando agora, em nome do Senhor. Amém?